Oi, gente! Meu nome é Déia Freitas, eu sou a apresentadora e roteirista do podcast Não Inviabilize e este é um conteúdo de podcast adaptado em Libras para o YouTube. Então, você também pode ouvir esta mesma história gratuitamente em todas as plataformas de áudio. Além das histórias gratuitas, a gente tem uma assinatura de R$10 mensais com mais de 150 histórias inéditas aí disponíveis para você. Assinando, além de receber uma história inédita por dia de segunda a sexta-feira, você ajuda a gente a continuar com este trabalho de transformar as histórias em Libras para que as pessoas surdas também tenham acesso ao nosso conteúdo. Eu vou deixar o link da assinatura aqui na descrição do episódio. Se inscreva no canal, já deixa o seu like aqui na história e avisa todo mundo que agora estamos no YouTube. Amor nas Redes, sua história contada aqui. Oi, gente, cheguei! E hoje eu cheguei para um Amor nas Redes. Amo! E hoje eu vou contar para vocês a história do William e do seu Tibério. Então vamos lá, vamos de história. O William, desde criança, assim, muito cedo, sabia que ele era gay. E assim, o seu Tibério criou o William sozinho, porque quando o William tinha uns 5 anos, a mãe do William faleceu, então só ficou ali o William e o seu Tibério. E o seu Tibério nunca foi de conversar sobre isso, sobre sexualidade com o William, mas também nunca foi de repreender, nunca foi de falar nada contra. Então, assim, eles não tocavam nesse assunto. O William tem mais ou menos a minha idade, assim, já passou dos 40, então era uma época que eu também não falava sobre isso com a minha mãe. Não sei, acho que era uma coisa da época, né? A gente não falava sobre sexualidade, sobre nada desses temas. Pelo menos não na minha casa e não na casa do William. E ele cresceu assim, sabendo que ele era um menino gay, mas sem comentar nada com o seu Tibério. E os dois sempre se deram muito bem, o William e seu Tibério, sabe? Sempre foram, assim, pai e filhos muito unidos. Só que a partir do momento que o William foi crescendo, ele foi ficando com vergonha de contar pro pai que ele era gay. Pensando assim, poxa, sou só eu e meu pai deve estar, sei lá, esperando que eu case com alguma moça que dê um filho pra ele, nananã, essas coisas. E aí o William foi se fechando em relação ao pai. Quando ele fez 18 anos, ele conseguiu uma bolsa de estudos, era uma coisa assim meio rara na época, mas ele conseguiu, para estudar fora do país. E ele resolveu ir, porque era também um jeito dele poder viver a vida dele do jeito que ele queria, sem ali mostrar para o pai, né? Porque ele não queria que o pai tivesse conhecimento, né, da vida dele, da sexualidade dele. E seu Tibério, por outro lado, deu muita força para o William fazer, né, pegar essa bolsa, mas achou que o William fosse para lá estudar e depois voltasse para cá, para ficar perto do pai, ou enfim, para trabalhar aqui no Brasil, né? Só que o William resolveu ficar por lá, ficar morando fora do país e não voltar mais para cá. E isso foi uma coisa que magoou muito o seu Tibério, né? Porque o William passou ali dos seus 18 até seus 28 sem vir ao Brasil. E nessa época, o seu Tibério arrumou uma namorada, que é a Miriam, e casou com a Miriam. E não tiveram filhos, eles queriam curtir tal a vida. E eles sempre falavam, poxa, então deixa a gente ir para te ver e tal. E o William não queria que o pai fosse encontrá-lo, assim, vamos por aí, na Dinamarca. Então ele estava morando lá na Dinamarca, ele já estava, na época, namorando tal, com um cara, e ele não queria que o pai dele fosse para lá. E o seu Tibério, por outro lado, falava, filho, eu tô economizando, eu quero ir pra aí, eu quero te ver. E o William sempre dando desculpa, e o seu Tibério magoado, e assim eles foram levando por 10 anos até o William completar ali 28. Quando o William completou 28 anos, ele viu que o pai estava muito chateado, ele falou, bom, eu vou pro Brasil, não vou levar meu namorado, mas vou pra lá. E aí o William veio pro Brasil, o seu Tibério ficou muito feliz, chorou,
O William passou um mês aqui com o pai e tal, e voltou pra lá. E eles continuaram, assim, conversando pelas redes sociais e só. O William gostou muito da Miriam, então falou, bom, meu pai, agora eu tô tranquilo, meu pai tá bem, com uma pessoa que ele ama, e a Miriam é super legal, então ele voltou lá pra Dinamarca, assim, mais felizinho, né, sabendo que o pai tava bem, e ainda sem falar, olha, pai, sou gay. Ele não queria falar de jeito nenhum pro pai, e o pai nunca, assim, deu motivos pra falar, sei lá, o pai é homofóbico, nada. Era só uma questão do William mesmo, que não queria que o pai soubesse. E aí, gente, mais 15 anos se passaram. Até que um dia, a Miriam ligou com urgência pro William. O seu Tibério estava com fortes sintomas de infarto, tinha sido internado, estava na UTI, porque ele estava com fortes dores. E antes de ser internado, com medo de não dar tempo, ele resolveu gravar um vídeo para o William. E aí a Miriam estava ligando, primeiro para avisar que o pai estava internado, então se ele quisesse ver o pai, era para ele vir o mais rápido possível. E segundo, para dizer que ela ia mandar no WhatsApp do William o vídeo do seu Tibério. E aí no vídeo, eu vi o vídeo, o seu Tibério com muitas dores, assim, passando mal, real. E antes ele falava, antes de morrer, eu preciso te falar umas coisas, filho. O pai sempre soube quem você era. O pai nunca foi contra nada. O pai te ama do jeito que você é. E eu fiquei muito magoado que você se casou aí. E a gente acompanhou aqui pelo Instagram. Detalhe que o William não sabia que a Miriam seguia ele no Instagram. E eu vi o rapaz que você casou, um rapaz bonito, você nunca apresentou o seu marido pro pai. Ai, eu já tô aqui chorando. Você namorando, casando com um homem ou mulher, pra mim tanto faz, você é meu filho, vai ser sempre meu filho. E eu te amo mais que tudo nessa vida. E se o pai morrer, eu queria dizer que eu te abençoo o seu casamento, abençoo o seu marido, e o pai te ama muito. Enquanto o William via o vídeo, ele ia traduzindo para o marido, que falava pouco português, e eles resolveram pegar o primeiro voo que tinha um voo naquela noite para o Brasil, para tentar chegar aqui antes do pior, né, com o seu Tibério. A Miriam estava muito preocupada, talvez não desse tempo. E eles vieram juntos, porque era uma oportunidade também, sei lá, de num último minuto, seu Tibério conheceu o marido do William. E foi um voo longo, um voo que o William chorou o tempo todo, com medo de chegar aqui no Brasil e saber que o pai tinha morrido. Ele pegou todas as informações com a Miriam, né? E quando ele chegou no aeroporto, ele mandou uma mensagem para Miriam dizendo que tinha chegado. E a Miriam falou, olha, a gente tá aqui em casa, tô aqui com a minha mãe, você pode vir para cá? E aí, assim, se a Miriam falou para ele ir para casa, significava que o pai dele já não estava mais no hospital, significava que o pai dele estava morto. Então foi um caminho também dali, né, do aeroporto até a casa, que era a casa inicialmente que o William morava com o pai. Então, assim, muita coisa passou pela cabeça dele nesse trajeto, né, e ele chegou já em frangalhos. Chegou lá na casa do pai, primeiro encontrou a Miriam e a mãe, elas estavam na sala. O William já chegou gritando, literalmente gritando aos prantos, e correu, abraçou a Miriam e tal, e a Miriam, calma, calma, calma. Conforme ele gritava, a Miriam tentava acalmar ele. Lá da cozinha saiu o seu Tibério com um copo de Fanta na mão.
O seu Tibério teve uma dor aguda, uma coisa horrível, mas eram gases. Gases. Seu Tibério ficou um dia internado, estava com gases. Mas ele foi internado realmente, tanto que ele foi para UTI, com risco de infarto. E no final eram gases. Né, Nenê? Até o Nenê tá aqui, né, Nenê? Gente, seu Tibério tava ótimo. Ai, meu Deus. Ah, meu Deus. Eu amo muito fazer esses roteiros, porque se eu sofro, todo mundo tem que sofrer, entendeu? Eu já comecei a ler esse e-mail achando que o seu Tibério tinha morrido, né? E que não tinha dado tempo desse reencontro do pai e filho, sendo que o seu Tibério estava tomando Fanta. Eu estou até falando aqui o nome do refrigerante, porque ele nem devia tomar refrigerante, porque é isso que dá os gases, seu Tibério. E aí o seu Tibério saiu da cozinha, o William meio incrédulo ainda, sem entender, e aí abraçou o pai, aí eles choraram. O William apresentou o marido e virou uma festa. Virou uma festa real, tipo, o William chamou os amigos, seu Tibério também, os parentes, e eles fizeram tipo uma mini cerimônia de casamento ali no Brasil pro William, né? Porque é uma grande mágoa que o seu Tibério tinha de não ter sido convidado pro casamento dos dois na Europa, né? Que também foi só ali entre meia dúzia de amigos, mas enfim, rolou, né? Eu já achei que fosse morrer também por causa de gases, então eu entendo super o seu Tibério e parece realmente um infarto. Então, né, ele foi internado, tanto que ele foi internado. A Miriam também não achou que o William viesse assim sem avisar, né? Ela queria que ele viesse, mas achou que ele fosse falar alguma coisa, enfim. Aí a mãe dela chegou, a Miriam apavorou todo mundo. A mãe dela também veio de outro estado. Aí chegou lá assustadíssima, porque seu Tibério, né, tava morrendo, segundo Miriam, e segundo todo mundo, segundo o hospital que botou ele na UTI, né. E aí ela não teve tempo de mandar outra mensagem ainda, né, pro William e tal. Enfim, ela falou, daqui uns dias, como não foi nada, eu converso com o William com calma, e não deu tempo, e o William chegou lá. Sabe, e no final, esses gases foram abençoados, porque fez com que o seu Tibério falasse, né, abrisse o coração com o filho. Você vê a falta de diálogo, né? Se o pai lá atrás tivesse falado, olha filho, tudo bem, eu já sei desde pequeno que você é gay, tá tudo bem pro pai, as coisas teriam sido diferentes, né? Mas era uma época que, sei lá, não se tocava no assunto, o William também muito menos, não tocou no assunto com o pai, e aí só depois de muitos anos que isso foi resolvido, e agora o seu Tibério já foi para a Europa, para casa deles, né, do filho e do marido, eles vêm para cá todo ano, então agora é festa, agora virou festa real. Muito lindo, apesar da agonia do vídeo, porque realmente o seu Tibério estava com muita dor, mas assim, um vídeo muito lindo, ele se emocionou, chorou, disse pro filho que amava, que, né, abençoava a relação dele com o marido e tal, muito lindo, real. E assim, eu podia estar aqui contando uma história do seu Tibério que morreu, e ainda bem que ele tá vivo, e que agora eles podem, né, se aproximar cada vez mais aí como pai e filho, e ter uma vida boa. Agora eles já estão pensando, o William e o marido, que pode se chamar de John, né, que é um cara legal também, estão pensando em adotar um bebezinho, uma criança maior. No caso deles, eles querem uma criança maior. E, gente, eu falei pra ele, assim que adotar, me escreve, né, porque quero ver aí seu Tibério avô, que vai ser o máximo, né. E o seu Tibério gosta muito de tomar Fanta. E o médico cortou o refrigerante, mas não adianta. Fanta... Ó, Fanta, já pode me patrocinar, né? Um beijo, gente. Comentem lá a história do William e seu Tibério. Tô muito feliz que deu tudo certo. Tá todo mundo bem, todo mundo vivo, felizinho e aí em festa tomando Fanta. Oi, Ideia. Oi, não inviabilizers. Aqui é Jean, eu falo de Belo Horizonte, Minas Gerais. William, gostaria de te agradecer por ter compartilhado esse amor nas redes conosco, né? Só quem cresceu como menino gay, principalmente há mais tempo, sabe como que alguns medos, os preconceitos, né? Muitas vezes morar num país conservador ainda como o nosso, pode afetar as nossas relações aí com as famílias, com amigos, enfim. Espero que mais famílias possam ter esses finais felizes, mais pais possam aí ter a oportunidade de conviver mais com os filhos,
filhos, né? E que as famílias se aceitem como são, né? Em toda a diversidade, em toda a pluralidade que a gente tem. Benditos os gases do seu Tibério, né? Que fazem com que a gente vá do choro ao riso nessa história em menos de 10 segundos. É isso, muito amor pra vocês, um abraço e felicidades. Ei, gente, aqui quem fala é Ícaro de Contagem, Minas Gerais. E eu queria dizer que... Véi, sinceramente, eu amei essa história. Primeiro porque tem aquela parte de drama que todo mundo ama, uma coisa mais romântica, mas também aquela coisa mais pesada mesmo. E depois aquela parte bem escatológica que eu rio de qualquer piada desse tipo. Então, que a gente aprenda com essa história que a gente tem que soltar aquilo que nos prende, seja o gases ou então a verdade. Então é isso. Eu amei muito essa história. Ao mesmo momento que é fofa, é muito engraçada e quase triste, mas é isso. Eu entendo seu Tibério, só que seu Tibério continua bebendo a Fanta, mas solta um peidinho, libere tudo. Um beijo. Então é isso, gente. Um beijo e eu volto em breve. Quer a sua história contada aqui? Escreva para nãoenviabilize@gmail.com. Amor nas Redes é um quadro do canal Não Enviabilize.